Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos dar sequência à nossa série Sabedoria Prática, com base na carta de Tiago. Vamos fazer leitura hoje do capítulo 5, dos versículos 13 ao 18. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Pai Santo, como é bom estar na Tua presença, poder cantar louvores àquele que tem conquistado o nosso coração, porque reconhecemos o Teu amor e a Tua bondade, e reconhecemos também a Tua bondade nas Escrituras Sagradas. Sobre uma parte dela vamos meditar nessa manhã. Pedimos que o Espírito Santo nos ajude, de modo que nós, o Teu povo, alcancemos edificação. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui nunca foi vítima da língua afiada de alguém? E a gente sabe que às vezes palavras nos ferem mais do que pedrada. Você passa um metiolate ali, depois de alguns dias só fica uma cicatriz. Mas há palavras que latejam na nossa alma depois de anos. Palavras malditas causam males terríveis. Agora vamos inverter. Quem aqui nunca esteve do outro lado? Nunca usou a própria língua para falar mal dos outros, para fazer uma fofoca básica, dar aquela espetada sutil ou não tão sutil assim? Passou para frente informações que você sabia não deveria passar, porque se tratava da vida dos outros. Atire a primeira pedra naqueles que fizeram isso. Queridos, a gente tem que concordar, não tem como não. Na verdade, desconcertante que Tiago apresenta naquilo que já foi pregado aqui. Capítulo 3, a gente só vai reler rapidamente versos 7 e 9. Olha o que ele fala sobre a língua. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Aqui está um problema sério. Por quê que a gente não pode usar a língua dessa maneira? Porque quando a gente fala de alguém, contra alguém, falamos contra aquele que foi feito à semelhança de Deus. Nós não temos o direito. Gente, ele está falando da nossa língua. Tem pais que, com facilidade, fala, filho, eu te amo.
Os filhos mais lindos do mundo estão sentados nas cadeiras hoje, vocês concordam? É isso ou não, Kelly? Não tem filho mais lindo, né? Cadê essas mulheres cegas que não enxergam, né? Está aqui. No momento, você fala as palavras mais lindas, às vezes no mesmo dia, grita com o filho. Tem mãe que xinga o filho. Tem pai que fala obscenidades contra o próprio filho. Que loucura é essa? Amam e xingam com a mesma boca. E aí, o que fazer? O que fazer diante dessa verdade? Será que fazendo voto de silêncio a gente resolve? Jesus já falou que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Logo, simplesmente fechar a boca não vai fazer de ninguém mais santo. Eu não fico mais santo por calar a boca. Né? Senão, os homens serão mais santos que as mulheres, está certo? Deu para entender, né? Ok. Mas não é o caso. Santidade não tem a ver apenas com abster-se de viver de modo errado. Mas tem a ver com viver a maneira de Deus. E simplesmente ficar quieto, não. E se Deus fez a língua, e Deus fez, então a questão não é deixar de usá-la, mas é usá-la de modo adequado. Tem um jeito certo de usar a língua, então vamos usá-la dessa maneira. Por exemplo, no verso 9, que a gente acabou de ler, bendizer ao Senhor e Pai é uma maneira boa da gente usar a nossa língua. É o que a gente está fazendo aqui, quando a gente está num culto. É tão gostoso cantar junto. Cantar em casa sozinho é bom, né? Quantos aqui costumam louvar Deus em casa? Limpando a casa, alguns, poucos. Ô, gente, precisa cantar em casa, gente. É bom demais. Quando estou em casa, eu escuto a Xia, às vezes no quarto. Nossa casa ali, um segredo, se um dia você for em casa, e a gente estiver no andar de cima, e você estiver embaixo, só fale coisas boas de nós, porque a gente escuta tudo lá em cima. A acústica lá é terrível nesse sentido, mas é uma bênção quando alguém canta. Né? Ou o Theo está no quarto dele, em cima, eu estou embaixo estudando, ele está ensinando para o coral de Natal. Coral de Natal está bênção, hein, gente? Então, o jeito bom de você usar a língua é cantar no coral de Natal. Né? Então, o texto de hoje, obrigado, Daisky, vai apresentar excelentes maneiras de você usar a sua língua e a minha língua. Vamos lá. O que a palavra de Deus fala aqui? Verso 13. Entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Momentos de sofrimento, use essa língua para orar e não para murmurar. Porque murmurar parece ser uma coisa automática. Né? A gente não precisa ensinar. Já reparou, pais, que você nunca ensinou seu filho a reclamar? Já ensinou? Alguém já ensinou o filho a reclamar? Filho, ó, quando o papai pedir para lavar a louça, reclame. Fala, por que eu? Não é porque sempre eu. Eu já lavei ontem. Né? Você não precisa, você aprende sozinho, já vem de fábrica. Agora, para orar tem que falar. Ah, pastor, mas será que precisa ensinar essas coisas? Precisa. Né? A tendência nossa no sofrimento, se a gente tomar cuidado, é reclamar da vida. É reclamar de Deus, inclusive. É abraçar o manto da autopiedade. É começar a se achar a pessoa mais infeliz do mundo. E a Bíblia fala assim, não, tem um jeito melhor para você usar a língua. Em vez de ficar reclamando, ore. Como orar? Principalmente crente não fala assim, pastor, como que eu devo orar nessas horas? Orar em silêncio. A gente cresceu aqui em Suzano, no início do culto, oração silenciosa. Né? Você não escutava nada. Aí, aquele tempo de silêncio. Quem não dormia bem à noite, aproveitava para tirar um ronquinho aqui, bem cedo, dormindo. Aí uma vez eu fui no Shalom, um rapaz da Assembleia de Deus estava ali, e o monitor do quarto falou assim, agora vamos orar silenciosamente. Gente, a oração mais barulhenta, silenciosa que eu vi na minha vida. Pentecostal não sabe orar em silêncio. Né? Quando eu falo em silêncio, o vizinho escuta. Né? Então, como que eu oro? É baixinho, aquela oração gritada. Né? É oração de pé, é sentado, é de joelho, andando, não importa. A Bíblia fala, ore. Ore do seu jeito. Né? Ore do seu jeito, isso que importa. Eu já orei algumas vezes na minha vida, sem palavras, só com lágrimas. Muita gente já passou por isso. Você não tem palavras para expressar. Outras vezes,
e que é o mais comum para mim nessas horas, é orar alto. Eu vou na edícula lá de fundo de casa, para ninguém escutar, mas a Chica está na casa, no quarto, né? Ela tem que ligar para mim e falar assim, eu estou dormindo. Né? Eu estou dormindo, então de madrugada eu vou, a Chica escuta, os vizinhos escutam, e todo mundo, o bairro é abençoado, louvado seja Deus por isso. Aí tem gente que uma vez pergunta, sabe aquelas perguntas que é mais crítica do que pergunta? Fala assim, Deus é surdo? Né? Eu falei, lógico que não. Deus não é surdo. Deus pode ouvir o sussurro mais inaudível que você faz na presença dele, ou não é? Deus escuta até mesmo a oração que você nem fez ainda. A palavra de Deus diz que ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece. Deus escuta até aquela oração que eu nem sei fazer, mas o Espírito Santo faz por mim, porque Ele intercede pelo santo com gemidos inexprimíveis. Deus escuta todas essas orações. Inclusive, Ele corrige orações erradas que a gente faz. Louvado seja Deus por isso. Eu oro alto, gente, estou falando de mim e Joel. Não é para os ouvidos de Deus, porque Ele já está velho, porque tem milhões de anos. Né? Aliás, Ele é eterno. Não é por isso. Eu oro na verdade, é para a minha alma mesmo. Sabe, para que aquilo que eu acredito através das Sagradas Escrituras, ela seja alinhada com aquilo que a minha alma desalinhada, se alinhe com ela. Porque eu não quero que a minha fé seja dirigida pelas minhas emoções, mas o contrário. Eu quero que as minhas emoções, elas fiquem abaixo da minha fé, baseado na palavra de Deus. Agora, esse negócio de orar alto ou baixo, não é regra, é o meu jeito. Tem funcionado, descubra o seu. Né? Tem gente que se orar alto, diz que fala assim, não funciona. Eu preciso pôr uma música bem calma, ficar em silêncio. Ok, gente. Não importa o jeito, ore. Em nome de Jesus, ore. E eu aprendi a não dar ouvidos ao meu próprio coração. Por isso que eu insisto, sabe, em pegar a palavra de Deus e eu declaro ela para mim mesmo às vezes. Eu prego para mim. Os salmistas não faziam isso, por que eu não posso? Né? O salmista falava com ele mesmo. E eu também tenho que fazer, porque senão a minha alma, ela é terrível. O meu coração é terrível. Ele é enganoso, ele é traiçoeiro. O meu coração é eternamente doente. Né? E você que está falando assim, é isso mesmo, concordo, pastor, o seu coração não presta. Eu digo que o seu também não. A gente está junto. E quem diz isso não sou eu, é o profeta Jerê. Conhece isso na Bíblia? É que eu sou íntimo dele. Jeremias, ele diz o seguinte, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Palavra de Deus. Por isso eu acho tão triste quando crente no Senhor Jesus, fala assim, pastor, eu só faço aquilo que meu coração manda. Você está doido, né? Está seguindo um doente, um troço que vai te enganar. Como que crente pode seguir o que o coração manda? Crente segue o que a palavra de Deus diz, amém ou não? Então para de ser tonto desse jeito, com todo carinho, seu tonto, não faça isso. Né? Ouvir um coração doente, corrupto, enganoso, você está maluco? Escute a palavra de Deus, esse Deus que te ama, que tem um caminho infinitamente melhor do que aquele que você e eu escolhemos. Por isso tem gente que às vezes vai conversar comigo, pastor, e aí, o que você tem a dizer? Eu abro a Bíblia e falo, não, pastor, eu quero saber o que o senhor quer dizer. Eu falo, você é louco. O que eu quero dizer não presta. Né? Vamos ver o que a Bíblia diz. Tem crente que faz isso. Não, da Bíblia eu já sei. Eu falei, então você sabe tudo. O que precisa você sabe. Como? Da Bíblia eu já sei. Vamos pegar a palavra de Deus. Então na hora de dor, sabe, não se entregue à murmuração. Ore. Quando a gente ora, sabe, no ambiente de oração é como abrir janelas para que a nossa alma possa ter contato com o sobrenatural de Deus. Porque para o natural a gente não precisa orar, gente. Para que orar? Né? O natural, a gente precisa de Deus. Né? As realidades, elas se abrem. Existe uma realidade invisível aos nossos olhos. Muito além da nossa percepção. Do que a gente acredita e sente.
Deus, ele se revela há muito mais verdade do que este mundo visível, que é perceptível pelos nossos olhos. Há muito mais do que isso, para você e para mim. E qual será o resultado da oração? O pessoal quer saber, né? Deus vai remover essa dor, então? Porque se no momento do sofrimento eu devo orar, o que eu faço? Se Deus se agradar e for da vontade dele, sim, ele pode remover, e remove. E muitos aqui já experimentaram isso. Eu já experimentei isso. Você já experimentou isso, amém? Já. Mas a verdade é que a gente vê também nas Escrituras que há situações em que o sofrimento faz parte de um propósito maior de Deus para a nossa vida, gente. Existe. O sofrimento é uma escola de fé fantástico e pode ser usado para a glória de Deus. Nós ministramos aos outros naquilo que nós mesmos fomos ministrados por Cristo. Os mais antigos já sabem. O início do nosso casamento, o meio da Gia, foi turbulento. A gente viveu momentos assim, desse tipo de oração, de não ter mais o que falar, apenas chorar. Ela sofreu, eu sofri. E por causa disso nós buscamos, experimentamos coisas lindas de Deus. Hoje, eu viajo o Brasil, né, pregando em conferências para casais. Olha só, se eu não tivesse passado por aquilo, um propósito que Deus tinha, experimentado de Deus, por isso não tem casamento destruído que chega na minha frente e eu falo assim, isso aqui não tem jeito. Qualquer casamento que chega hoje, por mais destruído que esteja, eu olho assim, eu falo assim, isso aqui está perfeito para Deus agir. Deus é uma coisa linda, porque Deus fez na minha. Só não resolve quando um dos dois não quer. Mas se os dois querem, se coloca aos pés de Jesus, milagres acontecem. Acredita, coisas lindas. Se você aqui ou em casa está passando por isso, acredite, não há coisa que Deus não possa fazer. Casamento destruído demais que Deus não possa renovar e fazer florescer o amor. Não há situação financeira de um ponto que você tem que se matar, jogar da ponte, que Deus também não possa reverter e fazer de você até mesmo um doador mais para frente. Gente, não há situação, não há filho perdido e distante demais que a mão de Deus não possa chegar e alcançar. Creia, né? A oração leva a gente para uma dimensão outra, além dessa, tão limitada. Olha o que a Bíblia diz, quando Deus não remove, Deus não deixa a gente no vácuo. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. A igreja podia orar. Orar não, podia ler, por favor. Olha que coisa linda. Quando nós oramos, Deus pode ou não atender da maneira que a gente quer, mas sempre vai atender. Uma resposta Ele sempre vai dar. A promessa dessa palavra, do Deus que não pode mentir, qual que é? Em todos os casos, a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração. O crente que leva até a presença de Deus, toda a sua carga em oração, não vai sair de lá com as costas envergadas, mas vai ser com a paz de Deus. Deus substitui a tormenta, a confusão, noites de insônia, por paz. É uma paz que as pessoas não entendem. É o tipo de paz que os seus amigos que não são crentes vão olhar para você e falar assim, você não podia estar assim. Ele sofreu tanto que deu um desarranjo na cabeça dele. Uma vez eu vi gente falando de uma mulher que enfrentou aquilo que nenhuma esposa quer enfrentar, mas ela enfrentou. Porque pior do que ser viúva de marido morto, é viúva de marido vivo. Mas de maneira sobrenatural, eu acredito que ela levou diante de Deus. Ela estava numa serenidade, numa paz real. Não é tentar sublimar a sua dor,
ela levou diante do seu Senhor. E eu vi gente da igreja falando, ela não está bem, ela está negando. Gente, Deus pode ou não pode dar paz em qualquer situação? É possível? Não é possível. O nosso Senhor Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele sabia que ia ser traído, ia ser morto. Não apenas isso, quando ele estivesse na cruz do Calvário, por causa da maldição do nosso pecado sobre ele, a Bíblia diz que Deus iria virar as costas, porque o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, e Jesus absorveu nele todos os nossos pecados. Uma coisa que nunca aconteceu naquele que é eterno, separar pai e filho, e aconteceu por causa do nosso pecado. Tudo isso foi um peso sobrenatural, e ele estava ali orando, e a Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue. O que aconteceu? Chegou um tempo, depois de orar, e orar, e orar, ele fala para os discípulos, levante-se, ainda dorme, vamos, o traidor se aproxima. Naquele momento, Jesus, ele foi revestido de algo muito especial da parte do Pai. Já não estava ali um homem com medo, sangrando, suando sangue, mas alguém com coragem. Deus pode e quer fazer isso com você, por você. Segundo uso para a língua, verso 13, alguém que se sente feliz, que ele, o que, irmãos? Cante, quem está feliz hoje aqui? Feliz, só quem está feliz, ok, um terço. Os demais, substância, hein? Não estão felizes, estão cantando. Louvado seja Deus. Está certo, você também está certo. Mas você está feliz então? Bom, gente, 2/3 da igreja não está feliz e cantou. Você que está feliz tem que cantar 2 vezes mais alto, tá certo? Olha só, louve ao Senhor. Cantar louvores é reconhecer em Deus a fonte da nossa alegria. É reconhecer que todo bem procede das suas mãos santas, é expressão da nossa gratidão a Deus. Parece uma obviedade, não é? Você reconhecer e agradecer a Deus nos momentos felizes. Mas você há de convir comigo que nem tudo que é óbvio a gente pratica, a gente faz. Tanta coisa óbvia. Daí a exortação. Não é citar aqui, é porque não é tão automático assim. Porque há pessoas que são tão ansiosamente negativas, que quando vive um momento bom, um momento de Deus, feliz na sua vida, o que acontece? Ela já começa a pensar que vai acabar. Não é? Está um momento feliz, isso aqui vai acabar. O horizonte dela está sempre coberto com um manto pesado de pessimismo. Então essas pessoas, o que elas fazem? Desperdiçam o presente, não sabe curtir o presente, não sabe celebrar. Elas cantam louvores, mas um louvor que não é do céu, só pode ser do inferno. Se não verbalmente, mentalmente, fica repetindo. Logo, logo isso aqui vai acabar. Certeza que vai acabar. Tudo que é bom dura pouco. O ditado fala isso, não é? Então a gente assim, quando está ruim, está chorando diante de Deus. Oh Deus, muda. E quando está bom, vai acabar. Vai acabar. Então, é uma vida desgraçada demais, né? Que vida triste. Para com isso. Tem um sujeito que já morreu. Eu acho que ele não era crente. Se é, alguém me corrige aí, né? O Chorão do Charlie Brown Jr. Ele tem uma frase dele que é boa. Tudo que é bom dura o bastante para ser inesquecível. Vamos pensar assim, né? Ter essa gratidão. Hoje eu escrevi uma mensagem por um irmão muito querido, que eu conheço desde quando era seminarista lá na Liberdade. Hoje é aniversário dele. Há algumas semanas ele enterrou a esposa, com quem viveu acho, quase 50 anos. No primeiro aniversário dele, sem a esposa, eu escrevi lá para ele. E eu lembro que no culto em memória, no velório, eu estive no velório, ele estava contando
as viagens, os momentos felizes que ele teve, como foi bom. E o paradoxo dessa situação é que quanto melhor é, mais a gente sofre, né? Isso faz parte. Mas ele aprendeu a curtir o momento, até mesmo quando ela estava fazendo quimioterapia. Não sei se fez quimioterapia. Agora não lembro direito, mas ela estava muito fragilizada. Ele aprendeu a fazer nos anos finais, talvez no último ano dela, fazer chapinha. Fiquei imaginando aquele homem fazendo chapinha no cabelo da esposa para deixar ela mais bonitinha. Né? Aprendeu a cozinhar, ele que já teve restaurante, né? Fazendo comida caseira para a esposa. E todas essas coisas em vez de ficar olhando pelo lado negativo da coisa, até nesses momentos difíceis, ele transformou em algo bonito. Porque tudo de bom que a gente vive procede de Deus, irmãos. Deus é autor de todo bem, né? Por isso, a gente deve abrir a nossa boca, usar a nossa língua para agradecer, para louvar o Senhor. Enche a sua casa de louvores. Transforme o ambiente da sua casa através da sua língua. A mesma língua pode trazer uma nuvem escura dentro de casa, ou pode trazer a luz da presença de Deus. Logo no início do casamento, quando a gente morava em Santo André, teve uma vez, não sei porquê, minha esposa começou a falar alguma coisa difícil que estava vivendo, e é engraçado, mulher meio louca, fala sozinha às vezes. E ela estava assim, e de repente ela falou com ela mesma. Não, para, Chia. Não é assim não, e ela começou a falar com ela mesma, eu fiquei escutando, parei, né? Porque no começo do casamento, eu falei, vai casar com uma louca. E aí ela começou a falar, e de repente ela começou a ministrar para ela mesma, e ela começou a cantar. Gente, que experiência linda, né? Que experiência linda, e aquilo lá me contagiou. Era um sábado à noite, eu estava preparando para pregar no domingo de manhã lá em Santo André. Eu acho que deve ter sido um sermão muito bom, porque foi gestado num ambiente de louvor. Por que eu estou falando disso dela? Porque os louvores, aqui está falando, está feliz, cante louvores, mas o crente maduro, ele aprende que o louvor não é restrito apenas para momentos bons. O crente maduro, ele aprende a trazer palavras de louvor a Deus, mesmo nas horas mais difíceis, nas horas escuras também. Nas horas escuras também. Só que nessas horas, o louvor costuma ser muito especial. Quem já fez isso está entendendo o que eu estou falando. Quando você sangra e ainda assim, você mira os céus, o trono de Deus, e o adora. Atos capítulo 16, versos 23 e 25, diz o seguinte, uma experiência linda, linda, linda. Toda vez que eu chego nessa parte, quando eu leio as Escrituras, eu paro. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ser açoitado. Não tinha direitos humanos, não. É açoitado até a costa estar totalmente lacerada. Com fome. Depois de não sei quanto tempo de tortura, eu já teria desmaiado. E com toda razão. Mas olha o que o texto diz. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Gente, é de arrepiar. O que eles fizeram? Esse momento, o momento que muita gente começa a duvidar de Deus, fala, Deus, cadê o Senhor? Cadê as suas promessas? Eu sou fiel a Ti. E começa a argumentar com Deus. Eles simplesmente estavam presos, não é porque eram malfeitores, porque pregavam Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E se você continuar em casa a leitura, vai ver o que acontece. Algo lindo, 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 lindo acontece.
Então, nos dias bons, atribua ao Senhor a sua felicidade. Atribua, reconheça sempre que todo bem procede de Deus. Honre aquele que te abençoa. E honre quando você prosperar. Na prosperidade é um momento bom, não? Né? Nós todos estamos orando para que 2022 seja um ano de muita prosperidade, inclusive material. Né? Você não quer? Que o seu negócio seja abençoado, avance. Você avança nos seus estudos. Né? Que você prospere muito para a glória de Deus. Mas quando prosperar, olha a advertência da palavra do Senhor. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Prosperou, atribua a Deus, e não a sua capacidade, a sua força, a sua inteligência. Lembre-se, o mesmo que deu, Ele pode tirar. Mas não é por isso, nós atribuímos a Deus porque nós queremos honrar a Deus, porque reconhecemos Deus, porque nós honramos a Deus, amém? Então, em tempos ensolarados, faça isso. Atribua sempre as suas conquistas, celebre com alegria, celebre com a sua família, celebre com seus amigos esses bons momentos, vá para um bom restaurante. Crente não gosta muito de beber, mas come para valer, não é? Vai lá, então celebre. Se quiser, pode chamar o pastor para abençoar a comida, não tem problema, a gente vai e faz sacrifício. Não, pastor, o restaurante está caro, não tem problema, compra uma carninha, vai no fundo do quintal, assa. Pastor, já viu o preço da carne? É verdade. Então, vai para a pastelaria, gente, vai na feira, né? Tiver no centro usando, vai para o friteco. Né? Além de você comer bem, vai ter o sorriso do Paulinho ali. Vamos celebrar. Terceiro uso, ele fala aqui, verso 14. Entre vocês, alguém que está doente, que ele chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Momento de enfermidade, peça oração. Peça oração. Os presbíteros aqui, você pode entender como pastores, tá? É a mesma coisa. E por que chamar os pastores? Eles não são melhores que vocês, não. Pode ter certeza. A oração do pastor não é mais poderosa do que a oração do crente. O único que tem poder nessa história toda é aquele que escuta a oração ao Senhor. É Ele que vai atender. Tá? Então, agora os pastores têm função de orar mesmo, de atender o rebanho, de orar, porque na enfermidade a gente sabe, a gente fica abatido muitas vezes. Às vezes você é tão fisicamente abatido que você não tem forças para orar. É ou não é? A cabeça começa a pensar um monte de coisa. É comum esses momentos. Então, nessa hora, receber oração, que bênção. Que coisa boa. Né? Então, está doente, chama os pastores. Nessa igreja tem 2. E para quem não sabe ainda, pastor Mateus já está morando em Suzano, louvado seja Deus. Ele pode atender, né? Chame os pastores. Chame o líder do seu PG para orar por você também. Né? Então, a gente vai com maior alegria orar por você. Pode ser com óleo, sem óleo. Porque o problema, a questão não está em como, não está no óleo. Mas, mais uma vez, é naquele que atende. Né? Que é o que a gente ora com óleo, nós oramos com óleo. Vai ser uma alegria a gente atender vocês. Quarto uso. Pecou. Confesse. Usar a língua para confessar pecado é ótimo. Tá? Então, ore. Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confissão de pecados, meus amados irmãos, é uma bênção libertadora. Ah, pastor, eu gosto de confessar somente a Deus. É bíblico. 1 João 9 fala sobre isso. Mas é bíblico confessar por mão de carne e osso. Tá certo? Quem é crente há mais tempo sabe muito bem do que eu vou falar agora. Não sabe nem, você pode ficar durinho para não dar bandeira. Mas muitas vezes a gente peca. E você sabe que vai pecar outra vez. Mas para desencarne com isso você confessa. Então fala para Deus. Deus me perdoa. E Deus perdoa. Mas no fundo você sabe que amanhã você quer fazer outra vez. É só no caso de, vai que eu durmo agora e Jesus volta no meio do caminho, eu estou lascado. Né? Então eu vou me garantir.
Confissão auricular para uma pessoa de carne e osso, a gente só o faz quando está realmente aborrecido com o pecado. Quando você não quer mais saber do pecado. Porque senão você não confessa. É lógico. Eu falo assim, Solone, eu tenho um problema sério, Solone. Eu não consigo ver carteira dos outros, que eu fico curioso para ver e pegar uma lembrança. Ora por mim, Solone. Ela fala assim, pastor, isso é terrível, mas eu vou orar por você. Ela ora. Mas ela orou, está sabendo, gente? Ela vê uma carteira ali, só fica de olho assim, Senhor, guarda a mão do... É ou não é? É, por isso você só confessa quando você realmente quer abandonar. Você é fofoqueira? Confessa para sua melhor amiga. Fala assim, olha, eu sou uma fofoqueira desgracenta, você sabe disso, me ajuda. Né? Ora por mim, você vai orar. Toda vez que você começar a abrir a boca, ela vai te ajudar. Irmã, né? Então, eu acho uma bênção esse negócio de confissão. Agora, não confesse para qualquer um, tenha juízo. O teólogo alemão que morreu nas mãos de Hitler, Dietrich Bonhoeffer, ele, no seu livro O Discípulo, ele fala que um discípulo confessa para outro discípulo. Ou seja, confesse para alguém que tenha temor de Deus no coração e zíper na boca. Aquela irmã rádio, conhece? Não fala para essa, gente. Tem irmã que não tem jeito, né? Tudo converteu, mas a língua dá cócega. Não faz isso, a sua vida é sagrada demais para você colocar no ventilador. Escolha com critério. E não tem que ser pastor ou padre. A Bíblia diz uns aos outros. Basta que o outro tenha temor de Deus. É alguém que odeia o pecado, mas vai te amar. E não vai alisar. Porque tem gente que fala, não é bem assim, irmã. Isso aí de vez em quando acontece, eu também faço. Isso não serve. Né? Pecado é pecado. Pecado ofende a Deus. Pecado é terrível sempre. Pecado é a razão de Jesus ser morrido na cruz. Por isso, nunca falo que pecado não tem problema. Tem problema, sim. A nossa igreja chama Igreja Evangélica Holiness, quer dizer santidade. É ridículo ter um nome desse, a gente não ter um mínimo de atenção para esse aspecto tão importante da nossa vida. Vocês que são filhos, e tem pai que teme a Deus, mãe que teme a Deus, excelente. Se tem alguém que te ama, e vai ter muito sigilo com aquilo que você vai falar, são seus pais, fale para eles. Né? É excelente pessoa para ouvir. O Theo e o Natan, eles têm praticado isso. E eu vejo como eles crescem. Né? Eu louvo a Deus que eles não ficam guardando. Falam. Eu tenho pastores para quem eu também confesso. Todo mundo, não é coisa de crente ou é membro, todo mundo precisa. É orientação bíblica. E um ponto muito importante, confesse para alguém do mesmo sexo. Principalmente se o pecado é de natureza sensual. Isso não é armadilha, gente. Homem com homem, mulher com mulher. Para não dar problema. Então, na confissão, a gente se humilha. É diferente, né, do pecado da língua. Que com o pecado a gente machuca as pessoas, fere as pessoas. Não. Na confissão, a gente machuca o nosso ego. A gente se humilha e é bom. Né? Porque a humildade precede a honra. Porque Deus resiste ao soberbo, mas contudo concede graça aos humildes, é a palavra de Deus. Então faça isso. Na confissão você expõe os seus pecados. Na fofoca você expõe o erro dos outros. Olha só, o mundo de Deus e o mundo do diabo são antagônicos. E a confissão é concluída com oração. Né? Confesse e ore, não é momento. É duro alguns crentes quando você vai falar alguma coisa e ele começa a dar discurso, a pregar em cima. Não, confessou, ouviu a confissão, ore. Você não tem que falar mais nada, porque quando alguém confessa para você, o Espírito Santo já falou o coração dela. Ela já está quebrantada. E aí você vem com um monte de história, você vai até estragar aquilo que o Espírito falou. Apenas ore. Receba, né? Ore por ela. E para encorajar, ele conclui aqui no versículo 17 e 18. Ele conclui todo esse bloco sobre oração da seguinte maneira: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Elias, para quem conhece a Bíblia, foi um profeta espetacular. Os milagres que ele fez é de arrepiar.
A gente costuma colocar ele como um dos heróis inalcançáveis. Mas a Bíblia diz que ele era humano como nós. Humano como nós. Porque quem era grande não era Elias, né? Era o Deus a quem Elias servia, a quem Elias orava. E ele pega um dos exemplos aqui. Quando a terra experimentou a seca. E depois de 3 anos e meio, ela experimentou a chuva. Por quê que teve essa experiência? Porque ele orou. Se Elias não tivesse orado, a seca não teria vindo e depois a chuva não teria voltado. Tem algo mais sobrenatural do que chuva? As coisas da natureza. Quem que consegue controlar 3 anos e meio? Não choveu porque um homem orou. Já pensou que eu e você podemos ter deixado de experimentar coisas tremendas de Deus porque nós não oramos? Porque nós não oramos. Como a gente pode ter certeza, né, de que o problema, se orar, vai ser resolvido? Ou se Deus mesmo se a pessoa vai ser curada, ou se o milagre que eu preciso vai acontecer? Como? Orando. Mas sem orar não dá para saber. O resultado da oração é só depois da oração. Dificilmente a gente tem convicção antes da resposta de Deus. Algumas vezes Deus pode falar assim, ó, ore pelo Simon, que eu vou curar o Simon. Tem, mas muitas vezes não. Né? Paulo orou por ele mesmo, para tirar o espinho na carne, 3 vezes, não apenas um. Ele curou tanta gente, mas não deu. A resposta de Deus vem de alguma maneira. Então, Elias é um exemplo de uma oração por algo realmente grande. Agora vamos pensar assim, em coisas grandes. Coisas pequenas que a gente dá conta com a nossa própria força, não precisa de oração para acontecer. A gente até ora para Deus abençoar. Né? Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente fala, oh Deus, nos protege, nos abençoa, mas você sabe dirigir. Você tem CNH, né? Sabe mudar as marchas. Tudo bem, você vai. Estou pensando agora em coisas grandes. E Tiago deixa claro que o que conta não é quem ora, mas é quem escuta a nossa oração. Se Elias era humano como nós, e a Bíblia diz que ele era, então é mesmo. E ele conheceu o poder de Deus na oração, a gente está sendo agora encorajado pela palavra para fazer o mesmo. A gente vai orar agora. Eu quero encorajá-los a orar por coisas grandes e importantes agora. Talvez um relacionamento frio e destruído. Turbulento. Talvez o amor já desapareceu já há 10, 20, 30 anos. Isso é uma coisa grande. Uma doença para a qual a medicina diz, não tem mais jeito. Talvez é isso aí. A Bíblia fala para orar. O que Deus vai fazer nós não sabemos. A conversão de alguém que você ama e é importante para você, ela é frontalmente contra Jesus Cristo. Talvez sirva até do outro lado. Está aí, uma coisa grande. Uma situação de perseguição, injustiça que você tem sofrido. Sofrido porque eles são poderosos e você, aos olhos humanos, é pequeno demais para fazer qualquer coisa. Está aí uma coisa boa para a gente orar. Um passado que te assombra e te prende com correntes de medo e ansiedade. Eu quero convidá-lo agora. Você pode ficar de pé, pode ficar de joelho, pode andar, pode se prostrar da maneira como você está acostumado. Nós vamos ter um tempo, enquanto o Ministério de Louvor vai estar tocando e cantando, você aqui pode ficar como você se sentir melhor. Você em casa também, eu quero te convidar a ter esse tempo de oração. Porque não faz sentido a gente falar sobre oração e não orar. Então, este é o momento. Igreja, coloque-se diante do Senhor. Ore fervorosamente agora. Rasgue o seu coração. Abre a sua boca em nome de Jesus. Ore por grandes coisas e espere grandes coisas nessa manhã.
na oração, diante do nosso Deus grande, as impossibilidades dão pausa, pois o Deus diante de quem estamos é o Deus do impossível. Ore, igreja, ore. Não sei se é para a chuva parar, ou se é para a chuva começar. Ore.